Gente, eu tô surpreso com o fato de que quanto mais vídeos o Davi grava contra mim, mais eu percebo o quanto eu discordo dele. Ou melhor, mais eu percebo o quão distantes nós estamos. Ou seja, o quão distoantes são as nossas posições. Porque ele vai adicionando novos elementos, novos argumentos, novos exemplos, que para mim mostram que as nossas bases são completamente diferentes uma das outras. Mas vamos lá, para quem chegou aqui, né, caiu de paraquedas, eu estou me referindo ao meu debate ou à nossa série de vídeos-respostas um ao outro em relação a um vídeo que eu fiz chamado Anarcocapitalismo, o Deus que Falhou. Então, caso você ainda não tenha assistido a este vídeo, por favor, primeiro assista, né? Caso você tenha ânimo também de acompanhar todas as respostas, você poderá acompanhar os últimos vídeos que eu tenho lançado aqui. Acho que na última semana eu lancei pelo menos 2 ou 3, então, por favor, fique à vontade de acompanhar o meu canal. Caso você não tenha esse ânimo todo, eu estou respondendo agora aqui, fazendo um pequeno resumo previamente. Olha, a gente está discutindo basicamente duas coisas principais, a teoria da apropriação originária de Locke e a ética argumentativa de Hoppe, né? São as duas coisas principais, mas dentro desses assuntos existe aí um grande universo de subtópicos que nós estamos tratando também. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a teoria da apropriação originária de Locke, e o primeiro tópico é se Locke estava sendo ali literal ou simbólico. Porque Locke, no seu fraseado para justificar sua teoria, né, para explicar sua teoria, ele diz o seguinte: quando tem uma pessoa, né, digamos que não existe estado em lugar nenhum, ela está lá, chega, ela pega alguma coisa da matéria-prima do lugar, da natureza, transforma aquilo com o seu trabalho, logo nisso ela mistura seu trabalho, né, que é seu, tornando a coisa sua. Então, se você tem lá um monte de argila e você molda fazendo um vaso, logo aquele vaso é seu. Você tem direito de propriedade privada sobre aquele vaso. As pessoas não podem usar aquele vaso, né? Porque ele é seu, ou pelo menos não sem o seu consentimento. E aí, em primeiro lugar, minha primeira objeção ao raciocínio de Locke aqui é que ele está fazendo uma confusão de categorias, né? Porque trabalho não é uma coisa que você consegue misturar com a natureza. E o raciocínio de Locke, para mim, é bem claro no sentido de que ele está colocando uma fórmula. Como o seu trabalho é seu e a matéria ainda não é sua, quando você mistura uma coisa com a outra, quando você faz um mix, você pega esse trabalho que tem uma coisa que se chama sua e logo você mistura com a coisa que você está trabalhando, tornando-a sua também. Então, para mim, esse é o raciocínio de Locke, como o Jeremy Waldron fala, é essa fórmula e que tem que ser interpretada literalmente para o raciocínio ser coerente, né? Pelo menos nas palavras do Jeremy Waldron. Mas o Davi, que é o meu oponente nesse caso intelectual, está argumentando que não, você pode manter a fórmula lockeana interpretando-a à luz de uma figura de linguagem. Quando Locke está falando, né, que você mistura o trabalho e a terra, ou a matéria-prima em geral, ele não está dizendo, né, que literalmente você pega uma coisa fantasmagórica chamada trabalho e mistura com as coisas. Na verdade, segundo Davi, o que Locke quis dizer é que havia ali um princípio de causação, né, de que ele estava ciente, e que no lugar de trabalho e mistura de trabalho, você deve entender, né, você deve ler no lugar disso, né, causar a coisa, ou misturar a causação que é sua. Ou seja, quando você trabalha a terra, você está exercendo uma causalidade em relação àquilo que faz, né, segundo a intuição das pessoas, que aquilo se torne seu. Ou seja, quando você mistura o seu trabalho com a terra, logo a terra é sua. Você está estabelecendo uma relação de causalidade e é isso que justifica a você se apropriar. Só que, em primeiro lugar, né, eu já vou objetar a questão da causação. Eu quero primeiro dizer que não é tão claro assim. Na verdade, eu acho que é o oposto, eu acho que é mais claro, eu acho que a leitura natural do texto é de que não há uma figura de linguagem ali. Eu dei alguns argumentos, né, que o próprio Jeremy Waldron dá, nos meus últimos vídeos eu tenho mencionado esses argumentos. Em primeiro lugar, né, o Jeremy diz que isso tornaria a frase, né, redundante, porque se você está entendendo o trabalho como transformação da natureza, a fórmula lockeana ficaria redundante, né? Quando ele diz que quando você tira a matéria do seu estado original, logo você mistura nisso seu trabalho. Se trabalho significa transformação da matéria-prima, logo você teria uma fórmula redundante. Quando você tira a matéria do seu estado original, logo você transforma esse estado original. Ou seja, é uma coisa meio que conversível uma na outra, parece que ele não está dizendo nada. Então o fraseado parece indicar que ele realmente considera trabalho como uma coisa que é anexada, né? Como o próprio Locke fala, né, que é aclopada com a matéria, né, termos que não parecem serem aqui figurativos, e, portanto, a matéria, o resultante do seu trabalho é coisa sua. Mas
tentando interpretar aqui que há uma figura de linguagem, o Davi diz não, é perfeitamente compreensível em todos os casos, né, que o Fujita, no caso eu, invoca, que é uma figura de linguagem, né? Ou seja, para ele, a seção 28, né, o parágrafo 28, 29, o 30, ele falou, todos os exemplos que eu dei, né, depois de que eu reclamei que o Davi não enfrentou os textos, ele diz, não, na verdade é tudo figura de linguagem. Não é só aquele parágrafo que você está discutindo, Fujita. Todos os outros anteriores, em que Locke diz que quando a relação de propriedade, a coisa faz parte de você, isso é figura de linguagem. Né? Quando ele diz que mistura o trabalho com a matéria, é figura de linguagem. Quando ele diz que nós somos proprietários das nossas ações, do nosso trabalho, isso também é uma figura de linguagem. Tudo para implicar que isso significa causação. Isso para mim não está claro no texto de Locke e aqui eu quero argumentar por quê. Em primeiro lugar, falando sobre algo que é a sensibilidade literária, tá? Então, assim, uma coisa que eu transmito no meu curso, a formação da opinião, e que aqui eu vou também falar para vocês agora, que é, quando você vai explicar um texto, tá? A última ferramenta de que você deve usar para explicá-lo é a figura de linguagem. Não quer dizer que você não vá usá-la, mas é um recurso que tem que ser usado, né, como exegetas, como intérpretes do texto, em último caso. Ou seja, você tem que tentar entender a afirmação da maneira literal, mais dentro do contexto possível, né, usando ali os recursos que o autor deu, né, tentando extrair dele alguma literalidade. Agora, se for realmente absurdo, impossível, né, se não for preferível, de fato, pela própria natureza do texto, que não pode ser interpretado literalmente, você cogita, considera o uso da figura de linguagem. Tá? Isso para interpretação de qualquer texto. Claro, se você está falando, né, dentro do gênero textual da poesia, obviamente você vai estar muito mais aberto à figura de linguagem. Mas aqui nós estamos tratando de um termo, aliás, de um texto cujo gênero textual é técnico. Ele está falando, o segundo tratado do governo civil de Locke é um texto técnico. E é muito difícil nós acreditarmos que um autor usaria uma seção inteira de figuras de linguagem. Porque em toda essa sessão ele está discutindo essa coisa de você ser proprietário do seu trabalho e você misturar com a matéria. Ou seja, ele está, segundo a visão do Davi, vários parágrafos a fio estão tratando de uma figura de linguagem, como se Locke estivesse expressando uma teoria dele, ou seja, teoria filosófico-científica para expressar a realidade com termos figurados. O que bons autores não fazem e evitam fazer, ao máximo, porque eles estão querendo transmitir algo científico, algo filosófico que pelo menos expressa ali uma tentativa de explicar a realidade. E você não explica a realidade dessa maneira poética. Claro, existem eventualmente alguns recursos retóricos que você usa para deixar o texto bonito, que às vezes usa uma figura de linguagem, mas essa geralmente é a exceção. Mas segundo Davi, todos os parágrafos que orbitam essa explicação estão todos figurativos, são todos figurativos. E aqui eu quero mostrar que há casos em que, para mim, torna-se impossível ou incabível essa interpretação, porque vejam, por exemplo, aqui eu estou na página 108, né, o 44 diz o seguinte: tudo isso evidencia que, embora as coisas da natureza sejam dadas em comum, o homem, sendo senhor de si mesmo e proprietário de sua própria pessoa e das ações de seu trabalho, tem ainda em si a justificação principal da propriedade. E aquilo que compôs a maior parte do que ele aplicou para o sustento ou o conforto de sua existência, à medida que as invenções e as artes aperfeiçoaram as condições de vida, era absolutamente sua propriedade, não pertencendo em comum aos outros. Percebam que aqui ele coloca que existem três coisas de que ele é proprietário. Que o homem é proprietário de si mesmo, proprietário da sua própria pessoa, né, e das ações de seu trabalho. Veja que no último vídeo, o Davi colocou que alguns desses elementos devem ser entendidos figurativamente, como, por exemplo, você ser dono das ações do seu trabalho, ou dono do seu trabalho, proprietário do seu trabalho. É só uma forma de dizer de uma espécie de coextensividade que quando você trabalha algo, né, aquela coisa passa a ter. Ou seja, como se fosse uma extensão do seu corpo, figurativamente falando. Né? Porque, na verdade, nós não somos donos, né, propriamente falando, do nosso trabalho, ou dessa coisa fantasmagórica aqui chamada trabalho, dessa entidade trabalho que é aplicada nas coisas. Né? Obviamente, para o Davi, isso é uma figura de linguagem. Mas aqui no mesmo texto, o Locke está dizendo que você é dono da sua própria pessoa, né, que você é proprietário de si mesmo e das ações de seu trabalho. Ora, o Davi, os anarcocapitalistas, os lockeanos, os libertários de forma geral, acreditam que você é literalmente dono de si. Né? Autopropriedade aqui significa isso. Né? Você é autoproprietário de si mesmo. Tá? Essa é a discussão também. Agora, no mesmo parágrafo, na verdade, na mesma frase, então, ele está usando proprietário de si mesmo, literalmente, e proprietário das ações de seu trabalho, figurativamente falando. Parece ser mais razoável acreditar que aqui tudo é literal. Ou seria tudo
simbólico ou seria tudo literal. Mas eles entendem que a pessoa é dona de si mesmo realmente falando, literalmente falando, e não figurativamente falando. E para explicar uma teoria sobre o mundo, uma teoria sobre, né, como a apropriação original funciona, Locke estava realmente propondo algo científico, né, que olha, é evidente, né? Você tem o seu próprio corpo, os mecanismos, as causas instrumentais, apesar de ele não usar esse linguajar aristotélico que eu disse agora, né? Você tem o seu trabalho que é seu, você mistura com a terra que não é sua, logo aquilo passa a ser seu e ele repete o tempo todo que você é proprietário do seu trabalho, das ações do seu trabalho, das consequências disso. Então, longe de ser uma figura de linguagem, parece-me que aqui, que apesar de ser possível, como eu falei nos meus últimos vídeos, dizer que esse fraseado pode ser interpretado à luz de uma figura de linguagem, tudo dá a entender que ele estava tratando da coisa literalmente. E vejam, outra coisa que você tem que ter quando a gente menciona esse quesito, né, da sensibilidade literária, é pensar, Locke tinha à disposição outras formas de explicar o que ele mesmo, né, o que essa figura de linguagem queria dizer? Se sim, enfraquece, né, a força do argumento de que é uma figura de linguagem. Por exemplo, ele poderia ter usado a expressão de que quando você, quando você tira a natureza do seu estado original, você está transformando a natureza, como o Jeremy Waldron está discutindo no livro dele. Sim, ele em vários momentos do segundo tratado do governo civil, ele usa essa expressão de transformar a natureza. Ele tem nesse mesmo livro, né, em sessões próximas, ou sei lá, dentro dessa mesma obra, o uso da expressão de que quando você causa algo, quando você tem essa relação de causalidade, logo você se torna responsável por ela. Sim, ele trata disso na questão da causa da guerra justa, de quando você afeta a propriedade privada de outra pessoa, causando algum prejuízo, logo você é responsável por ela. Né? Coisas e ideias que o Davi já mencionou nessa ideia de causação e responsabilidade. Locke já tinha usado esse linguajar, mas aqui ele não usa. Então, vai cada vez mais ficando fraca a interpretação de que Locke estava aqui sendo puramente figurativo, poético. Apesar de ser ruim a conclusão de que ele estava sendo literal, porque ele estaria em uma confusão de categorias, etc, etc e tal, parece-me que, como eu já falei em todos os meus vídeos, a leitura do sentido próximo é essa do texto lockeano. Tá? E que é muito forte a gente concordar com a interpretação tradicional aqui, porque há uma leitura de grandes autores em toda a história da filosofia interpretando Locke literalmente. Não só exemplo do Robert Nozick, mas do Jeremy, porque o Robert Nozick ataca, né, justamente pressupondo que a gente está falando aqui de um erro de categoria também. Né? O grande Robert Nozick. Mas não só ele. E uma outra tradição de filósofos, até mesmo também liberais, né, que interpretaram assim. Porque o Jeremy Waldron, ele historia, né, uma série de interpretações para tentar salvar a declaração de Locke, como a interpretação da conversão, né, de energia à matéria, quando ele fala de trabalho, que eu mencionei no meu vídeo original, a interpretação de que aqui a gente está falando de coextensividade do corpo. Né? Então, existem várias tentativas na história da filosofia para tentar salvar Locke, porque eles viam que tinha um problema, uma confusão aqui de categorias. Né? Então, essa é uma interpretação que tem sido vista à luz da história da filosofia, sim, e que eu acho que faz todo sentido nós concordarmos com ela, tá bom? Enfim, passando esse tópico, já gastei muito tempo, mais tempo do que eu queria com ele, tá? Mas só pra gente deixar as coisas bem amarradinhas. Agora vamos falar sobre justamente essa questão da causação. E aqui, antes de estabelecer, né, de enfrentar novamente, né, que pra mim já enfrentei, mas eu vou adicionar novos elementos aqui sobre essa questão da causação, eu quero estabelecer com vocês o que é um direito, tá? Porque a gente vai retornar a esse ponto diversas vezes a partir de agora. O direito, ele é uma propriedade social, jurídica, que alguém detém contra outras pessoas, né? Contra outras pessoas e para exercício de algumas atividades. Porque, enfim, você pode pensar em direitos contra algumas pessoas e você também direitos de autodeterminar, fazer algumas coisas positivamente falando. Mas assim, pensem no caso do direito da propriedade privada. O direito de propriedade privada é um direito, como eu falei, normativo, né? Ou seja, algo social jurídico, né? Uma propriedade que faz com que você possa reivindicar contra outras pessoas o uso exclusivo de algo. Então a gente tem que diferenciar, e eu já falei isso desde o meu primeiro vídeo, diferenciar o uso de propriedade, certo? Você tem aqui o uso de algo, que é você manipular, poder manipular, assim, você está ali
em contato imediato com a coisa, e existe a propriedade, que é essa propriedade, o direito de propriedade privada, é essa propriedade social, jurídico, normativa, contra outras pessoas de terem o uso, né, o manuseio sem a sua permissão. Então são coisas distintas. Então percebam que para ter esse direito aqui positivado, o direito formal, o direito realmente já lá configurado totalmente, você precisa de mecanismos para poder reivindicar isso contra as outras pessoas, tá? Então esse é um tópico muito importante, a gente vai revisitá-lo a todo momento a partir de agora. Ou seja, porque eu estou dizendo o seguinte, que só vai existir esse direito aqui em uma sociedade já estabelecida com o governo, e aqui eu vou argumentar que é um governo estatal, tá? Com uma unidade jurídica com poder de coerção, em que as instituições estão unificadas. Ok? Então, esse é um tópico muito importante, porque você tem dois indivíduos que estão lá tentando resolver um conflito, eles vão apelar para uma instância que é uma instância de um governo estatal, para poder essa pessoa poder reivindicar aquele objeto como seu, tá bom? Novamente, distinção entre direito e o mero uso da pessoa, tá bom? É a primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Então, quando a gente não tem uma sociedade estatal ainda, eu acho que os direitos podem existir apenas imperfeitamente, para utilizar o linguajar de Immanuel Kant. Ou você pode falar no linguajar escolástico, como por exemplo dizia o Arriaga na escolástica barroca, que é um direito incoado à luz da lei natural, tá bom? Mas esse direito ainda não foi formalmente estabelecido, não é um direito positivado, não é um direito que realmente vai existir para a pessoa poder reivindicar aquele objeto. Porque não é a pessoa poder reivindicar no sentido da força física dela contra outro. A gente está falando de uma terceira entidade que possa julgar o caso, que possa poder ter um exercício de coerção contra a violação da norma, contra a padronização que foi estabelecida pelo jurídico ali, pelo legislativo, perdão, tá? Então, isso tem que deixar claro estabelecido. Eu sei que o Davi das outras vezes reclamou que eu estava confundindo governo e Estado, mas não, estou falando que a forma de governo mais por excelência aqui é o Estado, que é superior, inclusive, ao governo familiar, que tem uma nobreza maior, que tem uma condição maior de agrupar mais pessoas em ordenação ao bem comum, tá? Então, isso é algo que nós devemos estabelecer. E até porque essa falar de ordenação ao bem comum é importante, porque há uma coisa que o Davi falou 2 vídeos atrás que eu não respondi, que eu acho interessante de responder agora, né? Ele dizendo, se o Fujita defende o Estado, olha só a coisa que ele afirmou sobre as minhas opiniões, que eu não disse em momento algum. Logo, ele defende que o Estado pode arbitrariamente, né, legislar para eu parar de fazer uma coisa moralmente boa. Eu defendi isso em algum momento, Davi? Eu disse que o Estado tem essa autonomia de, por exemplo, falar que você deva ativamente fazer uma coisa antiética ou deixar de fazer uma coisa moralmente boa. Eu falei alguma dessas coisas aqui? Não! Tá? Não falei em momento algum. Então, pare de concluir coisas sobre as minhas posições que eu não permiti serem concluídas. Nada do meu raciocínio aqui, de qualquer coisa que eu tenha dito, permite isso, tá? Que você concluiu sobre mim. Então, vamos lá. Então, dentro disso que eu acabei de falar, vamos para o primeiro exemplo que o Davi dá, que é o exemplo do desenho da criancinha, né? Porque ele falou, não, vamos agora voltar para exemplos práticos, né? Para que a gente possa deixar a discussão mais palpável. Aí ele diz o seguinte, olha, a intuição, lembra aquele negócio dos instintos que ele falou que ele é, assim, né? Entende essa espécie de intuições morais que vão guiando a gente, né? Existem uns instintos que afloram em nós, que mostram que determinada coisa é errada, etc, etc e tal. Ok. Não tem um problema nenhum em a pessoa realmente pensar, né? Sentir que está alguma coisa errada, mas a gente não está falando aqui desse sentir, a gente está falando sobre a justificação desse sentimento, porque, sei lá, vai que a pessoa sente que ela está fazendo uma coisa certa, mas na verdade ela está sentindo uma coisa errada. Não é o sentimento que vai justificar aqui, né? Sei que o Davi não falou isso, mas só pra gente não ficar nessa ilusão de que a gente vai ficar aqui na mera questão das intuições, das impressões mentais que a gente tem, né? Os nossos achismos sobre as coisas. Eu quero saber aqui da justificativa racional desses direitos, tá? Então vamos lá, ele dá o exemplo da criancinha. Olha, é assim intuitivo você pensar que se uma criancinha tá lá, faz um desenho, e ela mostra pro irmão dela, o irmão dela vai lá e rasga o desenho, né? O pai vai dizer, puxa, por que você estragou o desenho do seu... Você não sabia que era um desenho do seu irmão?
Aí o Davi está dizendo o seguinte, olha, para você ver o como é intuitivo nós dizermos que existe ali uma espécie de propriedade privada porque a criança trabalhou em cima do objeto. Não! Tá? Então, assim, é claro que é errado a criança ir lá e despedaçar o desenho da outra. Mas não é porque havia um direito formal de propriedade privada. Se a gente está falando, por exemplo, em uma ilha que não tem estado e tal, ou mesmo em uma família em que a gente está falando sobre isso, né, na atualidade. Não é por isso que a gente diz que a gente vai repreender o filho de ter estragado o desenho do outro. Não é porque ela trabalhou em cima do outro objeto. Aqui o raciocínio que eu faço é muito diferente. É por isso que no início do vídeo eu falei que o nosso raciocínio é muito diferente, Davi. É muito distante. Porque aqui eu estou falando, aqui para eu argumentar que a criança fez algo ruim, eu vou ter que apelar para noções como dignidade, para caridade, que eu já mencionei nos meus últimos vídeos, para uma noção de justiça, mas aqui no sentido de que aquela criança que estava desenhando, ela fez aquilo buscando, né, ela fez algo moralmente indiferente ou bom, né, buscando algo que iria corresponder ali à sua felicidade, né, para a sua autodeterminação de fazer e que expressava os seus sentimentos. Destruir aquilo é atentar contra a caridade, porque é um ato de desamor, que desconsidera ali, né, a busca da felicidade daquela criança, né, e fazendo uma coisa moralmente boa ou indiferente, diga-se de passagem, né, que isso aqui é importante ser estabelecido também. Então, eu vou argumentar dessa maneira. Isso é atentar contra as virtudes. A outra criança não deveria tentar atrapalhar a busca da felicidade daquela criança, da sua criatividade, da sua expressão de ser. Isso é errado por causa disso, e não porque ela foi lá, manipulou um pouco de uns objetos, misturou as coisas e logo aquilo passou a ser dela. Não é o trabalho que está fazendo criando direitos ou deveres ali. Na verdade, a gente está falando de algo anterior. Se a gente está falando de uma ilha, né, das pessoas isoladas, não tem sociedade organizada, não tem Estado, não tem nada, só tem ali aquelas pessoas, a gente está falando que ela tem um direito incoado ali, que à luz da lei natural a gente consegue perceber. Mas não existe um direito positivado, legislando a sociedade, para que, por um ponto de vista institucional, você possa reivindicar a propriedade privada em um âmbito jurídico. Essa noção de que você não pode atrapalhar os outros, que você não pode afetar as coisas que os outros estão fazendo, é justificado à luz de uma justificativa aretaico-deontológica, que é o que eu estou falando desde o começo, tá bom? E a gente vai falar sobre isso depois. No minuto 19, na minutagem 19:38, né, do vídeo dele, ele fala assim, né, negar isso vai colocar-nos no seguinte dilema: ou o trabalho não é uma coisa boa, ou quem trabalha não deve ter direito ao fruto do seu trabalho. Isso é um falso dilema, porque óbvio que eu acredito que quem trabalha tem de usufruir do fruto do seu trabalho, mas não pela justificativa lockeana, rothbardiana, hoppiana, anarcocapitalista. Essa não é a minha forma de justificar. Ou seja, eu estou dizendo que o trabalho não é uma coisa boa? Não, claro que não. Todas as coisas que você falou do trabalho, que ele gera ali o rendimento da família, que o trabalho dignifica o homem, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas não é ele que está gerando o direito de propriedade privada, não é ele que está justificando as coisas como elas são ali, como elas deveriam ser, na verdade, né? Outra coisa, aí você fala o que mais também? Esse aqui é o minuto 19:38, né? Ele apresenta o falso dilema. Eu não estou dizendo que o trabalho não é uma coisa boa e nem que quem não trabalha não deve ter o direito, que quem trabalha, perdão, não deve ter o direito do fruto do seu trabalho. Claro que deve ter, mas por que essa pessoa deve ter direito ao fruto do seu trabalho? Porque nós estamos justificando aqui, teleologicamente falando, a busca da felicidade da pessoa, né? As noções de dignidade humana, as noções de justiça comutativa e distributiva, né? Isso aqui a gente não está justificando à luz do trabalho, ou seja, do trabalho por si mesmo. O que eu estou querendo dizer aqui, na verdade, só explicando, isso aqui é um falso dilema, né? É um falso dilema, e aí o Davi vai para exemplos bíblicos, né? Para solidificar esse entendimento dele contra mim. Porque ele diz, olha, existem vários textos bíblicos que dizem que Deus é dono das coisas porque ele criou as coisas. Ótimo, é verdade, ele leu vários textos bíblicos nesse sentido. Em primeiro lugar, eu não discordei disso em momento algum, tanto que no meu vídeo anterior eu falei que eu vou discordar da segunda etapa, né, Davi? De que isso se aplica aqui, ipsis literis, de igual medida, inequivocamente, à condição humana. Né, em que eu falei ali, eu listei coisas, né, que você não discutiu, que são diferenças substanciais, essenciais, gritantes entre a nossa realidade e a realidade divina. Pois Deus criou uma realidade social na qual não está
ele não está inserido da mesma forma. Por exemplo, não existe uma sociedade de deuses disputando as coisas, o espaço das coisas, a propriedade das coisas. Tá? Então, nós estamos em realidades muito diversas. Aí, olha só, ele dá o exemplo dos textos bíblicos que dizem, né, que digno é o trabalhador do seu trabalho. E é claro que eles são merecedores do seu trabalho, por uma questão de dignidade, justiça, caridade, como eu já falei. E isso é justificado por uma perspectiva de telos, né? E aqui eu vou explicar uma coisa que Aristóteles fala na Ética Nicômaco, né? Porque quando você pensa, por exemplo, no homem, né? O homem, ele está ordenado a alguma coisa? Ele está ordenado a um fim? Porque toda essa justificativa, né, ética que eu proponho e que eu defendo, né, de outras pessoas que defenderam antes de mim, é claro, é uma justificativa que baseia-se na teleologia das coisas, né? Na finalidade das coisas. E a finalidade das coisas não é uma mera descrição empírica. Porque deveres e normas são coisas empíricas, né? Deveres e normas não são coisas empíricas. Eles são projeções de como as coisas deveriam ser, né? Ordenações o que as coisas deveriam ser. Certo? E eu pergunto, o homem está ordenado a alguma coisa? E Aristóteles discute na Ética Nicômaco que sim. A própria definição de homem é animal racional. Um animal que raciocina. Na nossa definição, nós estamos ordenados a um fim, que é a vida contemplativa. Se nós somos animais que conseguem raciocinar, que conseguem buscar a verdade, nós estamos ordenados à vida contemplativa da busca da verdade. A bios teoréticos, que é o que fundamenta a Ética Nicômaco. Então, as virtudes têm de ser esse aspecto habitual, e aqui habitual nas categorias de Aristóteles, tá? Não confunda o hábito com o costume, né? O hábito aristotélico com o que a gente entende por costume. Dentro das categorias, nós temos o hábito, que são essas ordenações da alma agora, né? Que a gente caracteriza como virtudes, para nos ordenar a esse bem a que nós estamos ordenados, né? Que vão facilitar essa vida contemplativa. A caridade, a amizade, né, que o Aristóteles também considera como uma virtude, a justiça, a temperança, a fortaleza. Leia a Ética Nicômaca, lá estão listadas as virtudes. E aí, dessa forma, você consegue justificar como você deve viver de várias maneiras a não incorrer na falácia naturalista, porque você está falando sobre uma teleologia ao fim, ao bem natural e às vezes ao bem sobrenatural ao qual o homem está ordenado. Ok? Então aqui, toda vez que eu estou falando que o homem, ele merece usufruir do seu trabalho, como os textos bíblicos falam, é porque nós estamos ordenados a algo que justifica a ética. Tá? Então as noções de dignidade, de caridade, de prudência, de temperança, tudo isso vai mostrar que o homem usufruir do seu trabalho é uma coisa boa, que dignifica o homem, que o torna mais próximo da vida contemplativa, que é algo virtuoso, que é algo justo. Então é nesse sentido que a gente diz que o homem tem direito às coisas, ele deve usufruir do seu trabalho, mas não porque ele misturou algumas coisas ali que ele fez, logo aquilo é seu. Veja que isso é cair na falácia naturalista, porque você está apenas descrevendo uma cadeia de coisas que aconteceram na natureza, sem invocar nesse raciocínio as noções de dignidade humana, de virtudes, de deveres, né? Se você quiser ir pela via deontológica da coisa, né? Pela via kantiana. Então você não está... E, novamente, na via kantiana também tem o telos, porque a gente está falando de pessoas que estão no reino dos fins, das formas que a sua vontade, né, encontra para obedecer à razão prática, né, por esse telos, em que nós estamos todos sistematizados dentro dessa cadeia de fins, que ele chama de reino dos fins, para objetivos. Né? Então, assim, dentro disso, você não pode fazer algo que vá contra essa busca teleológica, né? Ou seja, você não pode, por exemplo, um dos exemplos de Kant, né? Você não pode, por exemplo, universalizar normas que eventualmente façam com que a humanidade se extingua. Porque aí você não está fazendo com que as pessoas alcancem os fins. Ela vai contradizer a própria vontade, melhor dizendo. Porque a pessoa não vai ter condições materiais de sobreviver. Que a vontade ela vai se autoanular. Como, por exemplo, sei lá, imaginem o caso de que seja normatizado, você pode matar as outras pessoas, né? Logo, se você está falando isso, a sociedade vai se extinguir e isso vai contradizer a própria vontade que deliberou para que essa norma fosse aplicada. Isso é uma contradição, logo deve ser entendido como algo antiético. Né? Então, o caso da mentira, por exemplo, se nós dissermos que é tudo bem mentir,
logo nós não vamos mais conseguir não haverá mais a distinção, né? Assim, se todo mundo mentir e mentir for uma coisa correta, você vai acabar gerando uma contradição também. Você não vai conseguir manter a comunicação dessa maneira. Logo, você não vai poder também verbalizar que mentir é uma coisa errada ou que mentir é uma coisa certa, né? Nenhum dos casos. Entende? Então, Kant vai mostrar por um raciocínio muito elegante isso, né? Claro que a gente teria que trabalhar isso muito mais, mas veja que eu não estou apelando aqui para uma mera descrição empírica da realidade. Estou fazendo aqui um raciocínio de projeções, né? Porque direitos e deveres são isso, projeções de como as coisas devem ser. As condições que a gente tem que ter para que esse dever ao qual nós estamos ordenados, esse telos, essa finalidade, possa existir. Ok? Então, esse é um tópico importante do nosso vídeo, ao qual eu vou voltar várias vezes. Tá bom? Por exemplo, o Davi fala assim, olha, lá no minuto 31:10, ele fala que há um texto em que Jesus fala, né, sobre também a pessoa ser digna do seu trabalho, em que ele diz, olha, está aqui Jesus falando que a propriedade privada existe porque a pessoa trabalhou. Não, simpliciter assim não. Ali existem toda uma pressuposição de estruturas sociais e também de uma ética justificada para dizer que a pessoa que trabalha é digna de comer, é digna do seu trabalho, de usufruir das coisas que ela fez. Não é porque você está descrevendo ali ó, que ela manipulou as coisas que ela tem, que em outras palavras que você está dizendo, né? Que ela tem uma relação de causalidade com matéria, logo aquilo é dela. Não, claro que não. Outra coisa, aí ele fala o seguinte, olha, toda essa questão que eu estou invocando, né? Se justifica também lá no princípio, né? É exemplificada lá no princípio, no Jardim do Éden, em que Deus, naquele momento, estabelece ali que Adão e Eva deveriam governar, né? Como ele também deveriam governar o mundo. Aí ele diz assim, olha, mas ele não diz que eles poderiam governar outras pessoas, que eles não poderiam dominar outras pessoas, mas apenas os animais, a terra. Então, como ele está colocando todos em condição de igualdade, não poderia haver pessoas superiores, nenhuma hierarquia, para distribuir, né, fazer a distribuição de bem para as outras, né, e pensar nessa ordenação. Gente, aqui novamente, nós estamos muito distantes, Davi. Muito distantes. Porque, veja, você invoca aqui uma falácia, um não secto, porque você está convertendo o silêncio em uma proibição. Você diz, do fato de Deus não ter dito que eles poderiam governar outras pessoas, logo nós devemos entender que seria antiético haver uma hierarquia ali que pudesse fazer essa distribuição. Claro que não. E aqui eu vou invocar, já que você, né, se valeu dos textos bíblicos, eu vou invocar aqui textos bíblicos também e da própria Ellen White, da própria profetisa da Igreja Adventista, para mostrar que não faz sentido o que você está dizendo. Veja, por exemplo, aqui discutindo sobre Cristo ser o primogênito da criação, né, falando sobre a criação de tudo, né, esse momento prévio, ele fala aqui, Paulo falando em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, né, através de Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Coisas boas aqui. Né? Coisas que foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. O que foi criado por meio dele e para ele? Tronos, soberanias. Aqui, dependendo da tradução, você vai ler dominações, tá? Dominações. Principados, potestades. E veja, Ellen White diz que Adão foi colocado no Jardim do Éden como rei, como monarca. Você pode ler isso no comentário bíblico aqui na nossa edição do volume 1, página 1190. Ou, como eu vou ler aqui para você, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 218 aqui nessa edição. Ela diz assim, o relacionamento existente na pura família de Deus no céu, ou seja, onde Deus governa, né, deveria existir na divina família terrestre. Abaixo de Deus, deveria Adão desempenhar o papel de cabeça da família humana, a fim de manter os princípios da família celestial. Isso traria paz e felicidade. Veja só, hein? Que coisa curiosa, hein, Davi? Que coisa curiosa. Então, Adão estaria acima das outras pessoas, mantendo os princípios do céu, onde Deus governa, onde os anjos estão subordinados a Deus. Sobre o qual Ellen White fala que no céu existem anjos comandantes, né, de potestades celestes, onde há hierarquia. A mesma Ellen White diz que na nova terra, que no céu, na nova terra, haverá reis, né? Porque diz que os santos reinarão com Cristo, né? Como se fossem reis.
Não há nenhum problema em haver hierarquia. Não há nenhum problema em haver hierarquia. Claro, talvez você entenda hierarquia no sentido em que não se governa, em que não se domina. Mas aqui o exemplo que você deu de provisão é o exemplo bom, que você falou, não deveria haver pessoas que deveriam decidir a distribuição dos bens ali. Nada no texto indica isso, Davi. Nada no texto indica isso. E, na verdade, o linguajar de Ellen White mostra que Adão era o responsável ali pela coisa. Ele iria governar. E para mim, na minha opinião, é da própria natureza das pessoas buscarem se organizar em um Estado, em um governo. Tá? Porque assim, você diz que eu confundo governo com Estado. A definição aristotélica para Estado seria um pouco mais genérica no sentido de haver uma multidão ordenada ao bem comum. Né? E aqui ela é governada por pessoas ao bem comum. Né? Isso aqui se descreve também na definição de Estado. E aí quando você vai perceber, a forma de você conseguir alcançar o bem comum é com uma unidade jurídico-coercitiva unificada. Tá? Em que você tem as pessoas obedecendo a uma mesma lei, e se elas desobedecerem essa lei, serão julgadas pelo mesmo ordenamento jurídico, e caso, né, sejam julgadas como erradas, ou como tendo feito algo antiético, elas deverão pagar, e se não pagarem, serão coagidas a isso ou a pagarem alguma pena. Só nesse ambiente que você pode ter justiça distributiva e comutativa plenas, com direito positivo, normatizado, positivado, tá bom? Claro, isso é lógico e evidente. Quando você não tem esse ordenamento ainda, e que eu acho que naturalmente as sociedades evoluem para isso, tá? Isso é uma coisa natural das sociedades buscarem. Quando você não tem isso, você tem apenas aquela lei natural dando aqueles princípios de direitos incoados, né? em que você sabe que você tem que preservar a sua vida, que o direito à vida é uma coisa correta, em que você não obstruir a felicidade alheia deve ser uma coisa que você deve fazer também, mas não existe o direito positivado aqui, tá bom? Então, esse é um tópico muito importante também. Deixa eu ver aqui meu roteirozinho. Aí, você ainda fala, sei lá, você fala no minuto 45 e 40 o seguinte: que eu não consigo escapar da relação de causação, porque nos exemplos que eu dou ali da criança, né, que foi gerada pelos pais, eu estou dizendo, olha, mas o Fujita não nota, né, não está percebendo que ali existe uma causação. A criança, ela é responsabilidade dos pais porque eles a causaram. Davi, ninguém está negando que existe causalidade, como eu estou falando desde o começo, tá bom? Desde o começo eu estou falando que existe causalidade e que você está inferindo o seguinte, né? Enxergando causalidade em tudo e entendendo que esse é o motivo que justifica direitos e deveres. Sendo que não, apesar de causalidade estar ali em tudo, não é ela que justifica a existência de direitos e deveres, tá bom? Ela apenas está presente em tudo. Assim como eu falei num dos meus primeiros vídeos, né? A transição de tempo também está presente em tudo, não é ela que justifica a criação de direitos e deveres, tá? Não é ela que justifica. Simples assim. Então eu consigo escapar sim, eu consigo escapar através do raciocínio aretaico deontológico, em que eu não apelo para a questão da causalidade, porque eu estou aqui com noções diferentes, noções como o reino dos fins, noções como direitos e deveres, né, para a ética do dever, que é a ética kantiana, para as noções das virtudes, que nos ajudam no nosso ordenamento ao fim natural e sobrenatural humanos. Tá? Então eu não estou aplicando aqui nada de causalidade gerando direito e dever. Eu não estou dizendo que não existe causalidade. É claro que existe nexo de causalidade entre eu e a minha responsabilidade diante de eu ter matado alguém, ter atirado em alguém. Entre eu ter trabalhado na Terra e ela ter mudado de forma. É claro que existe causalidade aqui. Eu defendo a teoria da causalidade aristotélica até com algumas modificações ainda. Mas eu creio que existe causa material, causa eficiente, causa final, causa formal que você não discute, né? Você talvez não discuta porque você não é um aristotélico. Mas eu defendo dessa perspectiva aristotélica e entendo que existe causalidade em tudo isso que você está falando. Mas não é a causalidade per si, né, que está fazendo a geração de direitos e deveres. Pronto. Próximo. Você tem aqui... Deixa eu ver o próximo... Eu falei assim, né, o trabalho é mais ali uma causa instrumental, né, uma forma, melhor dizendo, né, de você alcançar algo que já é dever ou direito nosso. Não é isso que gera o direito. Ou seja, você usufruir do seu trabalho, né, para você se alimentar, para você se nutrir, manter a sua família, buscar a sua felicidade. O trabalho é um meio para você alcançar isso que já é direito seu. Tá? Nessa questão da ordenação das coisas a um fim, que é um fim bom, natural ou sobrenatural, um bem natural ou bem sobrenatural, já está implicado
a sua liberdade para fazer essas coisas que farão você alcançar esse fim. E nisso implica o trabalho, nisso está o trabalho. Não é o trabalho que está gerando o direito de você fazer essas coisas. E de, naquele caso particular, de aquilo ser seu. Entende? Naquele caso particular de aquilo ser seu, aquilo está dentro de uma cadeia de coisas em que você está ordenado para um fim maior do que aquilo. E, portanto, você, tendo exercido a causalidade, é claro, porque é necessário para você transformar a natureza, você terá direito àquilo. Em um estado, né? Em um estado organizado. Se não, em um estado não organizado, você terá um direito incoado de uso daquilo. Um direito incoado, não é um direito formal, não é um direito positivado ainda, tá? Que não está ainda existente realmente falando, mas que as pessoas não poderão tirar de você para não usufruir, para não tirar você da sua busca pela felicidade, para não atentar contra as virtudes, que pela lei natural nós sabemos que é assim que deve ser feito. Agora, isso não quer dizer que naquela sociedade você vai ter o direito de reivindicar juridicamente aquilo, porque não existe ainda um corpo jurídico civil organizado, estatal, que fará com que você possa ter isso. Em uma sociedade assim, você tem fins, você tem condições melhores de alcançar essa finalidade, essa sua felicidade. Porque existe essa garantia institucional, mesmo que na materialidade dos fatos seja falha. Mas no desenho da sociedade, no modelo de sociedade, você tem pelo menos essa prerrogativa. E ela organizada assim, ela é realmente justa. Né? Se você for pensar, esse modelo ele é justo pela justiça comutativa e distributiva, que eu espero que você saiba o que é, não vou poder explicar aqui por causa do tempo, porque já tem mais de 40 minutos esse vídeo. Então vamos continuar aqui. Aí você ainda fala o seguinte, né? Que eu estava correto em algumas coisas, né? Que o raciocínio do Hoppe, ele era imperfeito, mas aí que você diz assim, olha, se não for dessa maneira como você deve estar dizendo, logo vai ser tudo arbitrário, assim, né? Porque a gente tem que apelar para Deus. O que você está dizendo é isso. Em outras palavras, você está dizendo é isso aqui. Porque você está dizendo que a gente não consegue demonstrar que essas coisas todas que eu estou falando são realmente boas. Pode ser uma mera convenção social, etc, etc e tal. No final das contas, a gente tem que apelar para Deus, né? E claro, é claro que eu vou dizer que a ordenação ao bem natural e sobrenatural é algo divino. Né? Que existe a pressuposição de Deus como causa primeira, mantenedora, né? Mantenedora da realidade, claro, óbvio. É claro, ele como parâmetro do certo e do errado, ótimo. Não irei discordar disso. É claro que não. Mas o ponto aqui, Davi, é que você sequer tem certeza da existência de Deus. Quer dizer, você diz que Deus é mais provável de existir do que não existir. Ou seja, você ainda joga essa dúvida para piorar a situação. Porque você diz, não podemos provar cabalmente nada, então. Né? Toda a cadeia de coisas ela está prejudicada porque você ainda tem algum nível de ceticismo aqui sobre a existência de Deus. Porque você diz, apesar de nós estarmos justificados de crer em Deus, porque existem bons argumentos para a existência de Deus, nós não temos condições de dizer cabalmente, infalivelmente, que ele exista. Para você que é cristão, você não tem argumentos suficientes. Talvez você tenha convicção plena, né? Na verdade. Mas você diz que não é possível demonstrar cabalmente, racionalmente, a existência de Deus. E isso aqui eu discordo disso peremptoriamente. Talvez de todo o nosso debate, essa aqui é a afirmação mais problemática de todas. Porque você tem, para mim, certeza, você deve ter certeza apodítica. Né? A certeza de que eu tenho da existência de Deus, ela é uma certeza maior, mais nobre do que a certeza matemática, de 2 mais 2 ser igual a 4. É de uma apoditicidade maior do que essa. Tá? Então, assim, aí você tem que estudar, talvez, alguns argumentos mais convincentes do que esses de que você dispõe. Eu não sei quais são, tá? Mas aqui você diz, olha, a gente só tem como apelar para a existência de um bem objetivo se Deus existir. E Deus provavelmente existe, mas eu não tenho como dizer com certeza. Ou seja, toda a cadeia aqui está contaminada, então, por esse ceticismo, por esse... Né? Talvez tudo que a gente está dizendo aqui esteja errado. Talvez, porque aí eu não tenho como dizer que é moralmente, né, assim, cabalmente falando, 100% de certeza, que coisas são certas e erradas. Porque depende da existência de Deus e eu não tenho como dizer se Deus existe, assim, comprovadamente, cabalmente, com certeza que não. Ou que sim, né? Então, todo o raciocínio aqui, ele, para mim... Tá prejudicado, Davi.
Tá muito prejudicado, tá assim, você ainda fala dizer que Deus pode ser provado cabalmente é ousadia. Então, ouse, Davi. Então, se você acha que é ousadia, ouse. Tá? Ouse estudar um pouco mais para chegar a essa certeza apodítica, tá bom? Estude um pouco mais, talvez, os argumentos da teologia clássica, né, que dão essa robustez de que você tem falta, tá bom? Então, assim, para mim, todo o seu raciocínio ele está errado por diversos ângulos aqui, tá? Por diversos ângulos. Mas vamos avançar aqui. Acho que já deu para entender aqui, né, o que eu estou querendo dizer. Aí bora falar sobre a questão da ética argumentativa de Hoppe, né? Tentar ser rápido por causa do tempo. Primeiro, você não enfrenta os textos que eu trouxe do Hoppe, né? Você enfrentou agora os textos de Locke, mas de Hoppe você não enfrentou os textos que eu digo, né? Principalmente o texto em que ele fala de uma unidade de decisão fisicamente independente. Novamente, Hoppe está falando o seguinte, está falando da ética argumentativa, duas pessoas estão argumentando e elas têm de ter a autopropriedade, né, para ter troca de proposições, que ele fala, em que elas vão defender, que elas afirmam isso e isso sobre as suas posições, né? Isso e isso. E aí ele diz, e se elas não tiverem essa autopropriedade, não tem como acontecer essa troca de proposições, porque elas não seriam unidade de decisão fisicamente independente. Correto? Para mim, isso aqui são textos claros para dizer que ele está falando da perspectiva privilegiada de primeira pessoa, coisa que você não enfrentou na sua última resposta agora. Tá bom? Você não enfrentou. Porque para mim é claro que para o raciocínio fazer sentido, tem que ser assim. A autopropriedade, nesse caso, pelo menos por esses comentários, tem de ser inviolável. Tá bom? Você não enfrentou esse ponto. Então, assim, você só confirmou o que eu estou querendo provar, que respeitar a autopropriedade do corpo não é um pressuposto para argumentar também, e que o Hoppe está errado ao incluir no formalité da argumentação a não agressão ou fins pacíficos. Porque aqui você falou, né? Ah, não, o que eu estou querendo dizer é que o raciocínio do Hoppe é assim, que quando você engaja para fins de argumentação, logo você, né, tem que respeitar a autopropriedade da outra pessoa, fins pacíficos, etc, etc e tal. Só que eu vou reler aqui a declaração que eu uso no meu primeiro vídeo. Palavras do Hoppe. Qualquer argumento contrário que defende que o proponente ou oponente não tenha direito à propriedade exclusiva de seu próprio corpo e a todas as posses anteriores, não pode ser defendido sem cair em uma contradição pragmática ou performativa. Porque ao se engajar na argumentação, tanto o proponente quanto o oponente demonstram que buscam uma resolução pacífica e sem conflitos para qualquer desacordo que dê origem aos seus argumentos. Ou seja, ao se engajar em argumentar, ele está querendo solução pacífica. Não, Hoppe aqui está... Esse dado dele aqui, objetivamente falando, está errado. Porque você já concordou comigo que a pessoa pode argumentar para fins antiéticos. E não são fins antiéticos porque a pessoa está contradizendo a autopropriedade, mas porque ela está contradizendo tudo que eu já falei aqui em relação ao estabelecimento da ética aretaico-deontológica. Ela está contradizendo a justiça, a caridade, porque quando você mente, você está tentando contra a caridade. Você está tentando contra o que mais? Contra diversas virtudes, né? A honestidade que você tem para com a verdade, que é uma coisa também que nos ordena o nosso fim natural e sobrenatural. Então, tudo isso aqui está errado, tá bom? Ou seja, você não precisa respeitar a autopropriedade, que sequer eu estou assumindo como algo correto, tá? Diga-se de passagem, Davi, é uma coisa que eu até iria perguntar para você no vídeo anterior e me esqueci de perguntar, porque em algum dos seus vídeos anteriores você falou assim, autopropriedade ou o autocontrole, como se fosse uma equivalência entre as coisas. Ou seja, confundindo o que seria esse direito, né? Porque autopropriedade é esse direito, com o uso, o mero uso que você pode ter, né, do seu corpo, de controle interno. Ou seja, confundindo novamente uma descrição empírica da realidade, que é você poder controlar o seu corpo, com a autopropriedade, as pessoas não poderem violar a propriedade privada, né? Eu até brinco às vezes com os amigos, né? Claro que eu estou reduzindo bastante o raciocínio, mas é como se o Hoppe estivesse dizendo, olha, você não pode invadir aqui em casa porque eu consigo fazer isso com a minha mão. Porque só eu consigo, por uma perspectiva privilegiada de primeira pessoa, controlar o meu corpo para engajar em uma argumentação para fazer trocas de proposições. Você já concordou comigo, Davi, que a contradição performativa não prova antieticidade. E aí você fala, não prova, então o argumento do Hoppe está incompleto, então você tem que apelar para a existência de Deus. Mas a gente não tem certeza de que Deus existe, assim, não dá para comprovar, ou pelo menos, não dá para comprovar cabalmente que Deus existe. Ou seja, o raciocínio sempre volta para esses problemas anteriores, né? Aí você fala aqui,
Sobre o exemplo da mulher que argumenta e bate, né? Aí você fala que ela é irracional porque ela está indo contra a argumentação, né? E antiética. E eu digo que não. Sobre o exemplo, aqui eu escrevi direitinho. Sobre o exemplo da mulher que argumenta e bate no esposo, ela não é irracional por bater e argumentar no marido ao mesmo tempo. Pois nada na definição de argumentação exige que ela queira a paz. Mas ela é antiética, sim, não por violar a autopropriedade do marido, né? A autopropriedade, mas por atentar contra a sua integridade física. Coisa que nós provamos ser errada pela ética aretaico-deontológica e não pelo raciocínio de Ropa. Até mesmo você, Davi, concordou em episódios passados, né, do nosso conflito aqui, que a contradição performática não implica antieticidade. Você tem que justificar a antieticidade de outra forma. E aí você vai pela presença de Deus que você sequer diz que pode ser provado cabalmente. Então vamos avançar. Em 1 hora, 7 minutos e 25 segundos, ele fala assim... Ah, tá, só um comentário en passant aqui, né, que você fala. Você falou uma coisa que quase eu fiquei feliz com ela e eu voltei que não era bem o que eu pensava, né? Que você falou que a forma de a gente perder a autopropriedade é alguém morrendo, né? Ou seja, a pessoa perdeu o controle interno. Novamente, a pessoa morrer não vai tirar dela aquele pressuposto do que o Ropa estava falando, ou seja, de que somente ela poderia ter engajado com outra pessoa para fazer trocas propositivas, tendo ela autocontrole e sendo uma unidade física de decisão, aquilo tudo lá. Tá? Ela simplesmente não vai mais poder engajar porque ela não vai ter mais atividade, né, nenhuma no corpo. Mas ao ela morrer, ela não está perdendo, não nega, né, o fato de ela morrer não nega que ela teve controle a vida toda, né, sobre isso. Ela perde essa autopropriedade por um acidente, assim, por uma eventualidade, mas que não salva o raciocínio do Ropa, tá? Dizer isso não salva o raciocínio do Ropa. Novamente, o que ele quer dizer com autocontrole ali? É uma perspectiva privilegiada de primeira pessoa, argumentando para poder fazer trocas propositivas em que você argumenta segundo a sua opinião. Se outra pessoa está fazendo isso, já não é você fazendo troca propositiva, você já não é mais aquela unidade de decisão física independente de que o Ropa falou, tá? E aí, eu fiquei quase feliz porque você estava reconhecendo, né, que você atacar, bater na pessoa, drogar a pessoa, não é indicativo de perda de autopropriedade, né? Mas só que você colocou ali, né, uma perda total de autopropriedade que talvez deixasse o seu raciocínio menos errado, né? Mas de toda forma, o grosso ainda está errado, né? O raciocínio todo ainda está errado. Aí o meu último comentário aqui é: minhas objeções provam que Ropa está errado ao dizer que argumentar é querer uma resolução pacífica, não precisa ser pacífica. Satanás no deserto não estava desvirtuando os propósitos da argumentação, né, para usar o linguajar do Ropa, ele não estava desvirtuando os propósitos da argumentação, mas os propósitos de se chegar à verdade, o que são coisas diferentes. Argumentar é tão somente expor motivos para o convencimento de alguém, assim como falar é projetar sonhos com propósito de comunicação, não precisando ser algo bom ou ruim necessariamente. Argumentar para mentir é errado, tendo em vista noções como direito perfeito, virtudes, teleologia, reino dos fins e coisas assim, e não porque você consegue controlar a sua mão, não porque você é a única pessoa capaz, da perspectiva privilegiada de primeira pessoa, controlar o seu corpo. Entende? Deu para entender? Ou seja, eu consigo escapar de todas as suas objeções. Você já até parou de responder algumas coisas, imagino porque talvez tenha mudado de posição, né? E os seus novos textos aqui, as suas novas argumentações caem no mesmo problema. Você está empurrando a falácia um pouco mais à frente, novamente, né? E a pergunta que eu faço, Davi, é: até quando você vai empurrar a falácia mais para frente? Porque o raciocínio de Ropa não consegue provar nenhuma base moral eticamente falando. Porque você contradizer, ter uma contradição performática, não prova que você está fazendo algo errado. É você dizer, como eu falei no meu vídeo, eu repito, eu não tenho controle sobre o meu próprio corpo. Significa apenas que você está errado. Não quer dizer que com isso você provou que é errado você invadir a casa de outra pessoa. Tá? Novamente, vocês estão pressupondo o tempo todo uma noção de autopropriedade que não está justificada. Porque normas têm de ser violáveis. Normas precisam ser violáveis. A violação dessa perspectiva privilegiada de primeira pessoa não é algo que alguém possa violar. Então você precisa de outra coisa para dizer que a violação da propriedade privada é errada. E eu estou propondo para você uma tradição que consegue provar isso, e que a sua tradição até agora não conseguiu provar, de forma
alguma. E com isso finalizo o meu vídeo. Caso vocês queiram, inscrevam-se no meu curso, A Formação da Opinião. É um curso em que eu explico algumas dessas coisas, dou princípios para vocês pensarem. Quando me perguntam o que é o curso Formação da Opinião, que eu tô te ensinando a pensar lá, tá bom? Então sintam-se à vontade de entrar. É isso, gente. Um forte abraço. Até mais.